Você já se perguntou como que a gente faz para conquistar a confiança das crianças no ambiente clínico? No vídeo de hoje, eu vou te dar um guia completo de como criar um ambiente acolhedor como esse daqui, e esse ambiente ele vai fazer com que a criança se sinta à vontade para expressar as suas emoções e criar um vínculo de confiança com você. Isso vai fazer com que vocês tenham avanço no processo terapêutico. Se você quer melhorar os seus atendimentos infantis, esse vídeo é para você. A primeira orientação que eu vou te dar é: domine as teorias e os estágios do desenvolvimento infantil. Para que você tenha domínio desse assunto, eu indico que você tenha sempre uma referência teórica. Você precisa ter um livro, uma referência para você estudar o desenvolvimento infantil. É importante que você tenha apenas uma referência. Não faça vários cursos, não tenha vários livros sobre o mesmo assunto, não tenha várias aulas sobre a mesma coisa. Isso pode te confundir. E também não trabalhe com achismos, isso não faz parte da psicologia. Você precisa conhecer, saber, entender do desenvolvimento infantil e todos os estágios que a criança passa até a sua adolescência. A segunda orientação que eu vou te dar é: tenha manejo, paciência e empatia com os cuidadores, os responsáveis da criança. Trabalhar com crianças não é trabalhar apenas com a criança. Se você não engajar os responsáveis dessa criança, os cuidadores desse pequeno, você não terá efetividade no seu trabalho. Os cuidadores precisam ter responsabilidade, eles precisam ter participação no processo. Se não for dessa forma, a criança não terá resultado. E aí as consequências serão frustrações do seu trabalho. Você, como profissional da área infantil, vai se sentir frustrado porque você não está alcançando os objetivos da psicoterapia. E isso pode vir dessa falta de engajamento, dessa falta de participação dos adultos no processo das crianças. As crianças, elas não conseguem tomar decisões sozinhas sem os seus responsáveis. Elas não conseguem mudar o que precisa ser mudado no seu contexto, na sua rotina, para que ela melhore aquela demanda. Quem vai ajudar a criança a melhorar lá no dia a dia são os responsáveis por ela. Então você, como profissional da área infantil, precisa engajar a família, os cuidadores dessa criança em todo o processo psicoterapêutico. A terceira orientação que eu vou te dar é: tenha espaço físico para atender as crianças. Quando você for escolher o consultório que você vai trabalhar, seja particular, seja uma sublocação, a primeira coisa que você precisa observar é se tem espaço físico onde facilite o atendimento infantil. As crianças precisam de espaços para brincar. Não basta ter poltronas ou sofás ou uma mesa para essa criança sentar. Muitas vezes o atendimento com a criança não vai ser você sentado numa poltrona e ela sentada na outra poltrona. Muitas vezes um espaço como esse que é o necessário. Você sentar no chão com essa criança, a criança utilizar os tapetes para brincar, ela utilizar almofadas para brincar, ela utilizar espaço físico. Isso é fundamental quando você for escolher um consultório para os seus atendimentos. Esse consultório onde você vai atender precisa ter o mínimo de mobílias possíveis. Eu sei que muitas vezes quando você vai sublocar um consultório não tem como você fazer essas exigências, mas tem como você observar se tem como mexer nesses móveis. Se tiver como você empurrar esses móveis para que sobre espaço para essa criança, melhor ainda. Se tiver como você dobrar a mesinha que está ali no meio do consultório, vai ser ótimo. Porque a criança que você vai atender, ela precisa de espaço físico. Isso é o mais importante. É mais importante até do que os recursos que você vai ter. Ela precisa de espaço físico. Esse espaço, ele vai facilitar a experimentação das crianças. O ambiente psicoterapêutico, ele precisa promover experiências
e vivência para a criança. Por isso, é necessário um espaço físico. A quarta orientação é: seja criativa, flexível e sem frescuras para a sujeira. As brincadeiras com as crianças, elas envolvem flexibilidade, leveza, criação, imaginação. Para a criança criar, para ela ter experiências, ela vai precisar sujar, pintar, colar, picar papelzinho dentro do seu consultório. Ela muitas vezes vai sujar as suas almofadas, ou elas vão querer pegar nos seus livros com a mão suja, ou ela vai deitar no seu tapete que você acabou de comprar, ou ela vai passar a mãozinha suja nas paredes. E aí você precisa ter leveza, flexibilidade, você precisa entender que isso faz parte da criação, da imaginação. Isso é a psicoterapia com criança. Então, se você tiver aquela agonia com sujeira, é melhor você refazer e você resgatar o seu processo lúdico. Se você não gosta de brincar, se você não quer sentar no chão com essas crianças, você precisa resgatar toda essa ludicidade que vem lá da sua infância. É assim que a gente vai acessar as crianças no nosso consultório. Como eu disse, não basta sofás e poltronas. Você não vai conseguir acessar as emoções das crianças sem o lúdico, sem a brincadeira. E ainda nesse assunto sobre o lúdico, a nossa quinta orientação, ela fala que você precisa resgatar a criança que há dentro de você. Se você for mal-humorada, rígida, não tem a capacidade de criar, não tem paciência para brincar, não gosta dos jogos das crianças, não gosta dessa imaginação, dessas histórias inventadas, se você é dessa forma, você vai ter dificuldade nos seus atendimentos infantis. É melhor você rever se realmente você vai atender as crianças. Não são as crianças que precisam se adaptar a nós adultos. Se a gente tiver a intenção de manter uma postura de autoridade, sempre sentada em uma poltrona, sempre sentada em uma cadeira atrás da mesa, atendendo essa criança e sempre marcando em uma prancheta, isso não vai ter um resultado necessário. É importante que você entre no mundo lúdico das crianças. Então, se você não conseguiu ainda resgatar a criança que há dentro de você, eu recomendo que você faça psicoterapia. Você precisa entrar em contato com esse mundo lúdico para você conseguir acessar as crianças que vão estar no seu consultório. A sexta orientação é uma informação para você. A criança, ela não gosta de falar. Por isso, eu bato tanto nessa tecla de que você tem que acessar a criança através do lúdico. A criança não é verbal. A principal linguagem dela não é falar. Ela não vai para a psicoterapia para falar sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções. Dessa forma, a gente não vai conseguir acessar a criança. Por isso, atender crianças é estar em outro tipo de frequência. Não é o mesmo que um atendimento com os adultos. A gente precisa estar na frequência da criança. E, mais uma vez, a gente vai acessar essa criança através do lúdico. E, por fim, a nossa sétima orientação é: não há necessidade de você ter um enxoval de brinquedos caros. Eu estou falando tanto de lúdico, eu estou falando tanto de brincar, e você deve estar se perguntando: o que eu preciso comprar? Quais são os brinquedos necessários? Quais são os jogos que as crianças mais gostam? E isso não é o principal. O principal de uma psicoterapia infantil é a relação terapêutica. A partir daí, você vai conseguir utilizar recursos. Nós temos os recursos estruturados e os não estruturados. Se você puder ter no seu consultório os recursos estruturados, isso vai ser ótimo, que são jogos de cartas, jogos de tabuleiro, são brinquedos prontos que você compra. Mas os brinquedos mais ricos, os recursos que mais vão trazer resultados e você acessar a criança são as sucatas. Os brinquedos, os recursos recicláveis, eles te dão um acesso à imaginação, à criação da criança. Através de uma
caixinha de leite, de um copo descartável, de uma tampinha de garrafa, de uma cola, uma tesoura, a criança consegue transformar aquele objeto que está na mão dela. Ela transforma uma caixinha de leite em um ônibus, em um caminhão. E isso é muito rico. É a partir disso que a gente vai mostrar para a criança que uma situação tem várias possibilidades. Então, não se preocupe em comprar os brinquedos mais caros, um enxoval de brinquedos caríssimos para você iniciar os seus atendimentos. Primeira coisa que você precisa é resgatar a criança que há dentro de você e espaço físico. Eu tenho certeza que esse guia que eu te dei aqui nesse vídeo vai te ajudar a iniciar os seus atendimentos infantis. E eu também tenho certeza que você vai conseguir acessar as emoções e todas as demandas das crianças que chegar no seu consultório.